Efésios capítulo 1, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito que nos revela, Senhor Deus, as tuas verdades, Senhor. Que nos revela, Senhor, aquilo que está por trás do véu, Senhor. E que está ansioso, Senhor Deus, para que nós possamos ter espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos essas belezas, Senhor Deus. Para contemplarmos o Senhor e alcançarmos a glória de Cristo, Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus, no estudo dessa palavra, para que nós possamos enxergar, Senhor, além do véu, com os olhos da fé, Senhor, e sermos transformados para que possamos nos conformar à imagem do Teu Filho, Senhor. Ajuda cada irmão, desperta cada irmão, Senhor Deus, a fome, a sede, o desejo de Te conhecer cada vez mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos retomando aqui, irmãos, depois de 2 quartas-feiras, né, que nós estivemos ausentes. Nós já iniciamos aqui, já foram 4 reuniões, e nós continuamos a desfrutar dessa torrente que Paulo proferiu aqui no capítulo 1,
falamos de muitas coisas com relação ao propósito eterno de Deus, com relação a essas bênçãos que o Senhor nos abençoou, nos lugares celestiais em Cristo. Espero que os irmãos tenham acompanhado também nas gravações, né? Porque, só fazendo um parênteses aqui, né? Uma coisa que nós temos que ter atenção, como aqueles que querem conhecer o Senhor, é para nós não ficarmos perdidos em meio à abundância de palavra que nós temos recebido, né? Muitas vezes nós escutamos uma palavra aqui, outra palavra lá, outra acolá. Isso é bom, isso não é ruim. Mas muitas vezes, se nós não tivermos cuidado e equilíbrio naquilo que nós estamos recebendo, nós só estamos ouvindo, mas não estamos assimilando, né? Então, uma maneira didática de nós aprendermos as coisas, né? É com relação a nós termos foco. Nós temos que ter foco naquilo que a gente quer aprender e discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque são muitas palavras dispensadas, irmãos. E nós não temos a capacidade de seguir todas. Eu não consigo. São muitas palavras. Se nós pesquisarmos hoje, tem muitos irmãos abençoados que trazem estudos sobre muitas coisas. E se a gente misturar tudo, a gente acaba não aprendendo nada. Então a gente tem que focar naquilo que o Senhor quer nos ensinar. O que o Senhor quer nos ensinar? E não estou puxando sardinha para a Assembleia aqui da Boiúna. Mas se nós reunimos aqui, nós temos uma direção do Senhor de algo que o Senhor quer nos ensinar aqui na Boiúna, né? Então, seria bom se nós focássemos nos estudos que são feitos aqui. Não que os irmãos não possam desfrutar de outras coisas, mas é aquilo que eu falo, né? Cuidado para não se perder. Porque é muita palavra que é ministrada e às vezes a gente se perde. Então, domingo tem um irmão ministrando aqui sobre a questão das pedras. Não é só chegar aqui, escutar e esqueceu. Acabou. Não, a gente tem que desfrutar, ruminar. Às quartas-feiras tem o estudo que nós fazemos aqui. Então, são coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, né? Então, a gente tem que ter cuidado com muitas informações que a gente recebe. Não que elas não sejam boas. São. Mas a gente tem um limite, né? Cada um tem o seu limite, né? Para poder absorver aquilo que o Senhor está ministrando. E esse estudo de Efésios é um estudo bem profundo. Nós não podemos esquecer daquilo que já foi falado, né? Senão a gente vai continuar nos estudos, nas ministrações, e não vai conseguir absorver tudo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém, irmãos? Nós já falamos muitas coisas sobre o que Paulo vem desvendar aqui, né, com relação ao mistério de Deus. Aqui no versículo 11 que nós lemos, né? Nós vimos que Deus vai fazer converger em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Cristo, ele é cabeça. Porque, como nós lemos em Gênesis, no cabeça, Deus criou os céus e a terra. Então, houve um tempo que Jesus, ele era cabeça sobre todas as coisas. Antes da queda de Satanás, quem encabeçava todas as coisas era Cristo. Então, por que aqui em Efésios fala que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas? Nós, como igreja, irmãos, nós recebemos uma revelação do Senhor que nós deveremos meditar nela dia e noite. Porque se no começo, antes da queda de Satanás, antes do pecado, Deus encabeçava todas as coisas, e depois que veio a queda, Jesus não encabeçava mais todas as coisas, porque nem todas as coisas estavam mais submissas a Ele, Deus vai fazer que em Cristo todas as coisas sejam de novo encabeçadas. Todas as coisas vão se resumir em Cristo novamente. Mas o tremendo, irmãos, que agora, nesse reencabeçamento em Cristo, não vai ser como no começo, como antes do pecado. Porque antes do pecado, Cristo encabeçava sozinho todas as coisas. Mas agora, irmãos, Cristo vai encabeçar não mais sozinho todas as coisas.
Nós, como igreja, estaremos com Cristo, porque somos o seu corpo. Então, Cristo vai encabeçar não mais da maneira como ele encabeçava. Ele vai encabeçar juntamente com a igreja, irmãos. Os irmãos conseguem ver que tremendo é isso, irmãos? Nós estaremos junto com o Senhor, encabeçando todas as coisas criadas. Irmão Vino, foi para isso que nós fomos predestinados. Entende? Nós fomos predestinados, irmãos, para a glória. Pode perguntar. Estou assimilando, porque eu nunca ouvi isso. É para os vencedores? É no final? Quando que vai ser isso? Para todos os salvos. Para todos os salvos? Todos os salvos. Para toda a igreja. O que você está falando é o final mesmo. Sim. No final, a igreja vai encabeçar com Cristo todas as coisas. Eu vou tocar numa coisa que ele falou aqui que eu não ia nem falar, né? Vai ser no final que a igreja vai estar conformada totalmente a Cristo. Mas a nossa conformação a Cristo, irmãos, ela não vai acontecer com toda a igreja ao mesmo tempo. Então, o Senhor começa a encabeçar todas as coisas aonde? Reencabeçar novamente, né? Porque hoje Cristo está sentado à destra do Pai. Senta-te à minha destra, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Quando Cristo voltar, ele vai tomar o governo dessa terra. E nesse início de reencabeçamento de Cristo sobre todas as coisas, esse reinício, somente os vencedores vão estar com Cristo reinando. Então nem todo mundo vai estar no começo reinando com Cristo, encabeçando, subjugando todas as coisas. Isso é para os vencedores. No final do milênio, quando toda a igreja vai ter passado pela disciplina, aqueles que não venceram, vão estar passando por disciplina, e no final, todos já passaram por essa disciplina, todos estarão conformados a Cristo. Então, no novo céu e na nova terra, toda a igreja vai estar com Cristo encabeçando toda a criação. Então, Cristo é cabeça e ele tem um corpo. Esse corpo é a igreja. E como que nós vamos reinar, irmãos? Sobre todas as coisas. Quer principados, poderes, como fala aqui, ó. Vamos avançar aqui um pouquinho no versículo 27. Mas aí você falou que os que foram disciplinados e aqueles que não foram disciplinados, eles vão reinar juntos? Não, toda a igreja vai ser disciplinada. Toda a igreja vai ser disciplinada. Toda a igreja. Uns estão sendo disciplinados agora nessa era e estão se conformando a Cristo. Então, quando o Senhor voltar no seu arrebatamento e implantar o seu reino milenial, os vencedores vão reinar com Cristo. Enquanto outros, ao invés de reinar, vão estar passando por disciplina. Porque não vão estar conformados a Cristo ainda. Somente no final do milênio, toda a igreja, aqueles que não venceram, que passaram por disciplina, vão estar prontos para reinar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Entendeu? Porque o Senhor ele começou uma boa obra e ele vai completar essa obra. Com todos aqueles salvos. O Senhor vai completar essa obra. Não tem um cristão que no final não vai estar conformado a Cristo. Todos estarão. Mas cada um a seu tempo. Tem aqueles que correm a carreira rápida agora, né? Tem aqueles que estão no passo da tartaruga, como o Aline falou, né? Então, cada um veja como edifica sobre o fundamento. Exatamente. Cada um veja como edifica sobre o fundamento. Aqueles que são mais lentos, o Senhor está às portas. Ele está prestes a vir. Então, nós também temos que ter pressa. Aqueles que são lentos vão ter que gastar um tempo maior depois que o Senhor vier para ser conformado ao Senhor. Né? Mas no final, irmãos, toda a igreja vai estar conformada a Cristo. Todos os salvos vão estar conformados. Porque o Senhor iniciou a boa obra e ele vai completar essa boa obra na vida de todos os santos. Né? Mas tem aqueles privilegiados que já vão começar a desfrutar desse governo com o Senhor antes, né? A Lucimar sempre fala, né? De primeira classe, né? Que a gente possa ir de primeira classe.
Porque o Senhor fala aqui no versículo 21, ó. Versículo 20 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? Cátia? Ele o deu à igreja. Então, nesse encabeçamento do Senhor agora, nessa próxima era, não vai ser como na era antes do pecado, que o Senhor encabeçava todas as coisas sozinho. Agora, o homem, a igreja, o novo homem, vai estar governando com Cristo, acima de anjo, acima de arcanjo, acima de querubim, acima dos seres viventes, de toda a categoria criada, de todo o universo, de toda a criação, nós estaremos acima de tudo, irmãos, juntamente com Deus, governando sobre todas as coisas. Não é pouca coisa, irmãos. A gente começou a reunião falando sobre dinheiro, sobre riqueza. O que é esse dinheiro que se corrompe, irmãos, frente a essas coisas, irmãos? Essa é a nossa esperança. Essa é a glória para a qual nós fomos predestinados, irmãos. Esse novo homem criado em Cristo Jesus. Então, olha a importância do que nos foi dado como herança, irmãos. Nos foi dado justamente essa herança. Então, o perigo da gente ficar preso a essas coisinhas do dia a dia, irmãos. Quando esse véu é tirado de nós e nós conseguimos enxergar, além do véu, essas coisas celestiais, irmãos, pensar nas coisas que são do alto. Quando colocamos a cabeça no travesseiro, conseguir descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas, e Ele tem trabalhado em nossas vidas para nós nos conformarmos a Ele, porque Ele quer que nós participemos dessa herança o quanto antes. Nossa visão muda totalmente. Muda totalmente. E a gente consegue descansar na vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. E a gente tem que aprender a descansar nessa vontade. E a vontade dele é essa, que a gente vai reinar com ele, que a gente esteja com ele a eternidade toda. O propósito dele é esse. Ele nos predestinou, meu filho, para isso. Para isso ele nos elegeu, ele nos escolheu. E aqueles que ele escolheu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Então, em parte, a denominação não está errada. Quando fala que todos são salvos, como você está afirmando aí, todos vão subir, só não vão reinar, porque primeiro vão os escolhidos. Isso. Esses vão reinar. Aqueles vão passar pela tribulação, mas no final também vão alcançar a mesma salvação. Vão alcançar, todos vão alcançar. Então, às vezes a gente vê que em parte eles também não estão errados. Só que eles não explicam essa parte. Eles não explicam que existe uma disciplina durante a era do milênio Até chegar lá. para que aqueles que não conseguiram alcançar aqui, alcancem no final. Isso. Eles não Não entendem dessa forma. Não entendem, por não entender, não explicam, né? Não entende Deus. Acho que a salvação é uma só e acabou. Qual a diferença que a Igreja Católica prega o purgatório com a disciplina? Excelente pergunta. Muita gente confunde o quê? O purgatório, que é uma doutrina católica, que é uma heresia, com essa questão que nós falamos aqui da disciplina no reino. A disciplina na era milenial. Pode ser com prisão, pode ser com trevas exteriores, ou pode ser no lago de fogo, Geena. O que aconteceu? Sim. Prisão, trevas exteriores ou lago de fogo. Eu perdi essa aula, né?
A disciplina Não sabia que ele era dessa forma, não. é um desses lugares, né? Irmão Chico falava que todo mundo que vai no Gino Sangue. Irmão Gino acreditava nisso. Então, como isso não é explicado, os irmãos não sabem que existe essa disciplina. Então, acho que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, acabou aqui nessa terra, morreu, já vai estar reinando. Não é isso que acontece. Aqueles que não alcançarem um patamar de conformidade a Cristo vão passar por essa disciplina, que pode ser também no lago de fogo, que a palavra fala que é geena de fogo. E muita gente confunde com o purgatório. Eu arranjei de gente. Qual é a diferença do que nós falamos aqui para a doutrina do purgatório? Qual é? Agostinho, ele não entendendo essa visão, porque ele via que alguns crentes iam por uma disciplina, ele pensou que alguns crentes, alguns salvos, teriam que purgar o seu pecado depois da morte para conquistar a salvação. Purgar é exprimir para Isso, né? Isso aí. É o purgatório. Qual é o erro do purgatório católico? Eles falam que as pessoas têm que purgar o pecado para alcançar a salvação. A salvação é só por Cristo. Não é por purgar pecado. Não é por obra. Não é por aquilo que nós fazemos. Então, o erro da doutrina católica está em ensinar que a salvação é conquistada pelo purgar os pecados, seja no purgatório, como eles falam, né? No local lá, depois que a pessoa morre, negando a salvação que vem de Cristo, colocando a salvação sobre a pessoa. E o que nós falamos aqui não é isso. Ninguém é salvo por purgar pecado. Agora, a herança no reino é conquistada pela disciplina. Ou aqui, ou nós nos disciplinamos aqui, negamos a nossa carne, negamos a nossa vontade e seguimos o Senhor. Por isso que o Senhor fala que muito dificilmente um rico entrará no reino. Para um rico entrar no reino, ou ele tem que dar tudo, vender tudo e dar para os pobres e seguir o Senhor, ou ser muito generoso. São as duas formas que o rico tem de reinar com o Senhor. Não de conquistar a salvação, mas de herdar o reino. Senhor, isso tudo eu tenho feito. O que eu posso fazer mais para conquistar a vida eterna? Conquistar a vida eterna é conquistar o reino, não é ser salvo. Então, o Senhor entendeu o que o rico estava perguntando, o jovem rico. Para você conquistar a vida eterna, você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. O Senhor não estava falando para ele ser salvo, porque ele já era alguém salvo. Isso tudo eu tenho feito. Honrado pai e mãe, seguido os mandamentos, tudo tem feito. Você quer ser perfeito? Você quer dar o reino? E ele falou que é muito difícil ser perfeito, né? Seguir o Senhor. É difícil, não é fácil. É difícil mesmo. Né? É um esforço. A salvação é fácil, irmãos. É só crer no Senhor. Mas, gente, Esse é o erro do purgatório católico. Eles ensinam que para você ser salvo, você tem que purgar os pecados. Isso é uma heresia. Agora, a disciplina que nós ensinamos é para o reino, para herdar o reino, não para ser salvo. Né? Então, o purgatório católico não veio do nada, assim. Inventaram uma doutrina. Não, eles viram na palavra, só que entenderam errado. Entenderam errado. O que é o reino, o que é a salvação, entendeu? Então, Kátia, você com esse entendimento do que é a disciplina na era do reino, você vai pensar 1000 vezes sobre a sua caminhada com Cristo. Quem não vencer vai passar por isso. Se você ler Mateus capítulo 5, você vai ver o Senhor falando tudo isso. Mateus 5. Né? Você tem que cortar o seu braço para você não ir para a geena. Né? Se seu braço te faz pecar, se sua mão te faz pecar, arranca fora. Se seu olho te faz pecar, arranca-o fora, para que todo o teu corpo não seja lançado no lago de fogo. E o Senhor estava falando isso para salvo, para crente, entendeu? Tem prazer em carregar a sua cruz. Porque sabe que é para ser aperfeiçoado e reinar. Tem que ter entendimento. Não murmura. Sofre e sofre contente. Porque é para o crescimento, amadurecimento. Para eu reinar. Porque é melhor ser disciplinado aqui do que lá. Sim. Não é? Esse cálculo dele era para ser achado em Cristo. Esmurrava a carne. Então, irmão, já que retornando aqui, né, tem mais 20 minutinhos. Qual é a garantia que nós temos, irmãos, dessa herança que foi reservada para nós na glória? Qual é a garantia que nós temos
que nós estaremos com o Senhor, reinando com Ele, acima de poderes, de principados, de potestades, de domínio, de todo nome que se possa nomear, na presente era e na futura. Qual garantia que nós temos dessa promessa, irmão? O selo do Espírito Santo. Versículo 13. Capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é um selo, é um penhor, é uma garantia dessa propriedade, irmãos. Os irmãos sabem a diferença de propriedade para posse? Malvino deve saber, né, irmão? O que é propriedade e o que é posse? Propriedade de direito. Posse você tomou. É literalmente. Isso, é isso aí mesmo. Direito, né? Propriedade é o direito que você tem sobre uma determinada coisa. Você tem a propriedade. Mas você pode ter sua propriedade sobre determinada coisa, mas pode não ter a posse. Aquela coisa pode não estar no seu poder. Né? Isso acontece muitas vezes com terreno. Que alguém invade o terreno, aquele terreno é seu, está no seu nome, está no cartório, a propriedade é sua, mas você não tem a posse daquilo. Então você tem que colocar um processo. Né? Bota exatamente o nome de posse. Isso. Quando o cara invade, vai lá, Ele não tem direito, vai lá no registro. mas tem a posse, ou seja, está no poder dele. Mas um documento diz que aquela coisa, aquela propriedade, aquele bem, é de outra pessoa, porque você tem um documento. Aquela posse, você pode ser até o governo chegar lá, fazer uma ponte aqui, te manda embora e não recebe nada. Sim. Indenização. Se você tem a propriedade, a escritura, ele vai fazer uma ponte aqui, ele tem que te indenizar. Sim, porque você tem a propriedade. Irmão. Irmãos, nós somos a herança do Senhor. E o Senhor é a nossa herança. Certo? Nós temos direito, irmãos, à herança porque nós somos filhos. Nós fomos eleitos e predestinados para essa herança. Mas nós já tomamos posse dessa herança, amigo? Nós já estamos desfrutando dessa herança que nos foi reservada? Ainda não. Porque o resgate ainda não foi feito. Mas já nos foi dada uma garantia, irmãos, que é o selo do Espírito Santo. Que o Senhor ele vai resgatar essa propriedade para nós. Hoje nós temos a propriedade. Quando o Senhor resgatar, nós teremos a posse desse reino, irmãos. Então essa promessa que nos foi feita e nos foi dada uma garantia, que é o Espírito Santo habitando em nós. O que é esse selo, irmãos? O que é essa garantia? É o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo, ele serve para quê? Ele serve para o comprador. Nós não fomos comprados pelo Senhor? Então o Senhor fez o quê? Nos selou. Mesmo que o homem não veja esse selo, Malvino, nós fomos selados pelo Senhor. Porque esse selo é para o comprador ver, o comprador saber. Por exemplo, quando alguém no passado, ou até hoje em dia, né? Vendia um lote de madeiras. E aquela madeira teria que ser embarcada para o navio para chegar até a pessoa que comprou. No outro país, no outro estado, né? O que a pessoa fazia? Ele selava aquela propriedade. Boi, gado, né? Boi também, né? O boi também ele sela, ele marca, né? Eu não sei se o Malvino fez isso com as cadeiras aqui. Você selou essas cadeiras, mano? Não? Se eu virar aqui embaixo, aqui não tem nenhuma marca, não? Acho que alguma tem. Alguma tem, né? Eu lembro que o Malvino fez isso com as cadeiras. Né? A gente vê nos bares isso acontecer, né? A pessoa vai lá e marca. É um selo para marcar que aquela cadeira pertence a alguém. Está marcado, você está selado, você é de alguém. Nós somos do Senhor. E por que nós temos que ser selados, irmãos? Porque um dia o Senhor vai vir resgatar aquilo que lhe pertence. Ah, mas o Senhor não é onisciente? Ele não já sabe que nós pertencemos a Ele? Por que Ele precisa marcar para saber que nós somos dele? Sabe por quê, irmãos? No arrebatamento, não sei se os irmãos sabem,
Como que vai acontecer o arrebatamento? Como que os irmãos imaginam que vai acontecer o arrebatamento? Como que nós vamos ser tirados dessa terra? Como é que vai ser? Eu tô assim. Eu vou subindo devagarzinho, nem vou sentir. É? Vou sorriso de orelha a orelha. Vou olhar pra vocês sorrindo também. Ah, não, aí você fala assim, aquele Muito abraço. filme na cabeça. Só isso. Vai deixar as roupas aqui, né? Na cadeira? Vai corromper tudo? Vai flutuando, né? Uma força vai te puxar. Né? Bem devagar. Não, chegar lá em cima deve trocar quando tiver mais alto. Não, vai trocar. Eu acho que Eu sei que o negócio é tão longe, Mas a roupa não vai cair no chão. eu não sei como consegue ser mais rápido que a luz, né? A viagem do Espírito, né? como é que vai ser, O Senhor é tremendo porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele poderia fazer tudo no estalo, poderia fazer tudo sozinho. Mas o Senhor não faz dessa forma, irmão. Por isso a criação, por isso os anjos. Quando alguém morre, a pessoa não sabe o caminho do lugar dos mortos, o caminho do Hades. Alguém tem que direcionar ela para lá. Certo? A pessoa não sabe como chega lá. Será que a gente sabe como chegar no local que o Senhor vai nos arrebatar, para o local que Ele quer que nós sejamos arrebatados? Será que a gente sabe chegar lá sozinho? Então a gente não vai poder ir sozinho, né? A gente não vai poder ir sozinho. Anjos vão vir aqui e vão nos buscar. Para o anjo saber quem ele vai buscar, ele tem que saber o selo, ele tem que enxergar o selo. Ele tem que saber aqueles que o Espírito Santo habita. Por isso nós fomos selados. Com o Espírito próprio Deus. Com o Espírito Santo da promessa. Onde está isso, irmãos? Onde é que está escrito? Por isso a gente tem que ler a Bíblia, mas tem que saber. Onde é que está escrito isso? Vamos lá em Mateus. Capítulo 13. Às vezes a gente acha que é uma força, né, que vai puxar, né? A gente vê nos filmes. Puxou, acabou. Oi? Você estava falando, ele estava lembrando do peregrino. Porque você vê que o cristão, ele chega até a mansão celestial guiado, né? Guiado, né? No final, né? É, o tempo todo. Sim. 13 o quê? Parábola do joio. 13 qual? 13. Eu não vou ler a parábola toda, que os irmãos já conhecem a parábola. E o Senhor explica essa parábola, mas vamos ler aqui. 13, vamos ler aqui a partir do 29, ó. Porque os anjos falam assim, né? Foi plantado o joio no meio do trigo. Então, os servos perguntam: o senhor quer que arranque antes? Aí o senhor, não arranca não. Porque se você arrancar, vai vir junto o trigo, né? Deixe junto até a colheita. O que é a colheita, irmãos? A colheita é o arrebatamento. Não, deixa crescer junto até a colheita. Olha o que ele vai falar assim no 30, ó. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos encarregados, ajuntai primeiro o joio. Então o ceifeiro vai ter um trabalho. Ajunta primeiro o joio. Atai-os em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meio celeiro. Quem vai recolher o trigo, irmão? São os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Onde é que está escrito isso, irmãos? Que os ceifeiros são os anjos. Não sabe, Cátia. Está aqui na frente, ó, a partir do versículo 36. Os discípulos ficaram com a mesma dúvida, Cátia. Senhor, explica pra gente a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, certo? O campo, Aline, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Aqueles que serão arrebatados. Versículo 37. 38 agora. Então a boa semente, Cátia, são os filhos do reino. Não são só os filhos de Deus. Olha só o detalhe, irmãos. A boa semente são os filhos do reino, não são os filhos de Deus. Porque nem toda igreja será arrebatada, irmãos. Não, o filho do homem não. A boa semente são os filhos do reino. Não, então não é o 37. É o 38. 38, ó. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. É o fim da era.
E os ceifeiros são os anjos. Assim, olha só, continua, irmãos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, irmãos, ouça. Quem quiser entender, entenda. Então são os anjos que vão vir aqui recolher aqueles que foram selados pelo Senhor. Os filhos do reino. É a nossa garantia, irmãos, de que nós fomos selados e seremos resgatados pelo Senhor. O juiz explica muita coisa, né? Sim. Voltando aqui a Efésios, irmãos. Então, Paulo coloca um ponto final, aqui no versículo 14, a essa torrente de revelação, desse mistério revelado, dessas bênçãos celestiais em Cristo. E depois que ele revela isso tudo, olha assim, ele começa a orar. Na verdade, essa oração de Paulo, você já viu alguém revelando assim, escrevendo a sua oração? Difícil, né? Por que Paulo escreveu o que ele orava pelos crentes? Porque, na verdade, isso aqui é um anseio do Espírito Santo. Então ele fala o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, versículo 15 de Efésios capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos ruminar, irmãos, bem devagar, essa oração de Paulo. Porque Paulo ora, por quê? Porque ele vê algo nos irmãos. É importante nós orarmos pelos irmãos. Mas quando ele enxerga algo nos irmãos, Cátia, ele faz uma oração diferente. Ele se alegra. Por que ele viu nos irmãos? O amor e a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. É aquele primeiro amor que eles abandonaram lá em Apocalipse. Tem visto que abandonaste o seu primeiro amor. Esse primeiro amor que eles tinham aqui, no começo da carreira. Um amor pelos irmãos, um amor pelos santos, uma fé indestrutível no Senhor Jesus. Quando Paulo vê isso, como é que ele ora, irmãos? Ele ora para que o Senhor derrame mais revelação. Porque o Senhor não derrama revelação em qualquer coração, irmão. O que nós lemos lá na casa da Cátia na segunda-feira? O assunto que a Lucimar trouxe. Em Salmos capítulo 103, né? Foi a questão do temor. A palavra que foi mais falada foi temor. O temor do Senhor. A irmã leu Provérbios hoje, capítulo 1. Lá fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso aí. Tá afiado, tá afiado. Tá afiado, tá afiado. Irmãos, por que muitos não têm revelação do Senhor? Porque não tem temor. O temor é o princípio da sabedoria, irmãos. Por que eu estou falando do temor? Porque Paulo enxergou temor nos irmãos. Como que Paulo enxergou temor nos irmãos, Aninha? Porque os irmãos tinham fé no Senhor Jesus Cristo e amor
de uns para com os outros. Kátia, temor não é medo. Temor é reverência. Eu aprendi. Quando você se reverencia, você reconhece o poder daquele que te criou. Você se submete. Você tem fé em Jesus Cristo e amor pelos santos. O Senhor vê isso no seu coração. É aí que ele se revela mais a você. Então Paulo se alegra quando vê que os irmãos têm fé e amor. Então como é que Paulo ora? Eu vou orar para o Espírito Santo abrir seus olhos. Tirar o véu dos olhos de vocês. Para vocês enxergarem. Para que seus olhos sejam iluminados. Para que vocês conheçam cada vez mais o Senhor. Salmo capítulo 25, André. Abre lá, vamos abrir lá. Salmo 25. Lê para mim, André. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. O meu está sublinhado. O meu também, Aline. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer o Senhor? Quero conhecer o Senhor. Não teme o Senhor, como é que vai conhecer o Senhor, Lucimar? Não nega a própria vontade, não reconhece Ele como soberano. O Senhor só se revela, Aqui é segredo. Meu. só desvenda o segredo. Né? Confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Aí vem um ateu e fala, a primeira pergunta que eu vou fazer para Deus é a seguinte, por que Ele deixa todo esse mal no mundo? Não tem intimidade com Deus, é ateu. Como é que vai entender os caminhos do Senhor? Não vai entender nunca. Somente para aqueles que temem era assim. A esses pertence a intimidade com o Senhor. Quer entender, quer ter intimidade, quer conhecer os segredos do Senhor? Isso que Paulo falou aqui desde o versículo 3 até o versículo 14, esses mistérios, o que está nos está reservado, a nossa herança no Senhor, a herança dele em nós, a nossa posição em Cristo, acima de toda a criação, irmãos. É a nossa posição, irmãos. Quer conhecer isso, Horaci? Tem que temer o Senhor, tem que ter fé em Cristo Jesus, tem que amar os santos. Temos que pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Temos que reverenciar o Senhor, irmãos. Se nós estamos aqui na terra, irmãos, o Senhor requer algo de nós. O Senhor requer algo de nós, André. E nós temos que considerar as coisas do Senhor e não as nossas próprias. E eu vinha pensando aqui, né? Vou abrir com os irmãos aqui. Eu vinha pensando. O André colocou no grupo, né? Quem é que vai presidir a reunião domingo? Aí eu falei, eu posso presidir. Posso presidir domingo. Aí eu pensei, poxa, o que eu posso falar para os irmãos domingo, né? Vou presidir a reunião. Vai ter o Partido do Pão. A reunião mais importante, irmãos, que nós participamos é a reunião do Partido do Pão. Nós fazemos memória do Senhor. O que eu posso compartilhar com os irmãos, né? Para tentar despertar nos irmãos uma reverência, uma consideração pela mesa do Senhor. Porque não é qualquer coisa, irmãos. Nós temos que ter um temor. Nós temos que considerar o Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, nós não podemos chegar atrasados nas reuniões. É reunião da mesa, irmãos. Nós temos que considerar o Senhor. Nós temos que temer o Senhor. O Senhor está aqui entre nós, irmãos. Como que nós vamos considerar outra coisa? Vou chegar lá, acordei tarde, né? A não ser se for caso de força maior, irmãos. É outra coisa. Mas tem irmão que tem costume de chegar atrasado. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso é religiosidade? Não é, irmãos. Isso é temer o Senhor. Muitos chamam de religiosidade. É só uma reunião, irmão. Poxa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Temer o Senhor está nos detalhes, irmãos. Isso não é religiosidade, irmãos. É considerar o horário dos irmãos que levantam cedo, estão aqui preparando. Às vezes a gente começa a reunião 10h20, 10h15. Hoje a gente estava aqui na hora, estava desfrutando. A gente começou 8h15, mas a gente já estava desfrutando dos irmãos. Estava todo mundo aqui.
Não é porque a gente começou a orar 8h15 que a reunião começou 8h15. A gente estava aqui em comunhão com o Senhor. Né? Estava todo mundo aqui. Mas tem reunião, irmão, que os irmãos chegam atrasados. A gente atrasa por causa dos irmãos. A reunião começa às 10h20, 10h15. Isso é desrespeitar os irmãos que chegam na hora e desrespeitar o Senhor. Isso não é religiosidade, irmão. Isso é reino. Isso é reino. Se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós não podemos entrar no reino. Não podemos. A gente acha que o fariseu era religioso, né? Religioso lá, ó. Mas o Senhor falou que a nossa justiça tem que exceder a deles. Porque eles consideravam o dízimo do cominho, da hortelã, né? Das pequenos detalhes. Do endro, do cominho. E nossa justiça tem que exceder a deles, irmão. Claro que não em hipocrisia, em realidade. Né? Então, o que nós buscamos aqui, irmãos, incentivar os irmãos é para conquistar um reino. Não é para a reunião ficar aqui bonita, cheia, não. Temos um reino à vista, irmãos. E o Senhor não quer que nós passemos pela geena. O Senhor não quer nos prender numa prisão. O Senhor não quer nos colocar numa treva exterior. Lembra aquele servo que compareceu àquelas bodas e não estava com a vestimenta apropriada? O que o Senhor fez? Lançou ele nas trevas exteriores. Era um ímpio aquele irmão? Não, era um irmão, não era ímpio, irmão. A gente acha que é um ímpio. Não era ímpio, é um irmão. E foi lançado nas trevas exteriores. Mas tem mais, né? Onde há choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. É um irmão que foi lançado nas trevas exteriores. É um irmão que vai ser lançado na geena, de modo temporário, para experimentar aquilo que os ímpios vão experimentar eternamente. Né? Então, é para isso que nossos olhos têm que estar abertos. Iluminado os olhos do vosso coração. Não é isso que Paulo fala aqui? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder, irmão. É nisso que nós temos que tocar, irmãos. Aí fora ninguém toca nisso. Você vai nas igrejas, na segunda-feira a gente falou R.R. Soares, né, lá o da Graça, lá que eu esqueci o nome. A irmã falou o nome dele lá. Miguel Ângelo. Irmão, você não vai escutar nada disso, mano, aí fora. Não vai escutar. Você vai escutar o quê? Prosperidade, né? Ser curado da sua doença aqui na terra. O Senhor ele vai usar todas as ferramentas para nos conformar à imagem do seu Filho, porque foi para isso que nós fomos predestinados. Irmão, o Senhor não vai desistir dessa obra, irmão. Não vai desistir. Ele vai completar. E se ele tiver que usar doença, seja do corpo, doença da alma, questão financeira, lutas diversas, ele vai usar, irmão. Não estranheis o fogo ardente. Não é para estranhar, irmão. Não é para ficar desesperado. É para descansar no Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É para descansar no Senhor. Às vezes a gente se angustia, se desespera. A gente é homem, irmão. Como a Aline fala, vai ser difícil, irmão. Vai ser difícil. Mas a carreira é essa. A carreira não é outra. Se o próprio Jesus, Caleb, aprendeu obediência como? Como que Jesus, o Filho de Deus, perfeito, como que ele aprendeu obediência? Por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. E a gente quer correr do sofrimento. Como é que é o slogan lá da igreja? Pare de sofrer. A Bíblia fala o contrário. Ou tudo isso te darei. Irmãos, essa é a revelação que Paulo tinha. Por que Paulo sofria, Aline? Porque ele viu algo. Aprendeu a passar até fome. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. É o que, irmãos? Visão celestial. Não podemos esquecer do que nós já vimos. Capítulo 1, 2 e 3, o que Paulo está nos ensinando? A termos uma visão celestial. Para, a partir do capítulo 4, nós conseguimos andar conforme essa visão. Se você não tiver visão, irmão, você vai estar perdido. Você vai lutar, vai reclamar, vai murmurar, vai reclamar do irmão. Irmão, é um fariseu. Só falando de sofrer, tá maluco. Vai reclamar, vai sair correndo, vai... Mas não tem pra onde correr, irmãos. Se você é do Senhor, você não tem pra onde correr.
Você vai correr para bater cabeça. Se não for agora, vai ser na próxima era, entendeu? Mas você vai ser conformado. Não tem para onde correr, irmão. Vai ser chamado de maluco, de chatinho. Não tem para onde correr, irmãos. Se não tem para onde correr, É melhor. se submete, teme. Tenha fé no Senhor Jesus. Ame os irmãos, ame os santos. Sirva. Que o Senhor vai te dar mais revelação. Os irmãos acham que é só isso aqui que o Senhor tem para revelar? Essa maravilha, que já é tremenda, irmão. Versículo 1 até o versículo 14. Isso aqui é tremendo, irmão. Mas tem muito mais, irmãos, que o Senhor tem que revelar. E a gente vai ver uma coisa, para terminar. Ih, já passou de 10 horas, me empolguei. Me empolguei, irmãos, me perdoa. Tem mais uma coisa, irmão, só um detalhezinho pequeno, que é um detalhe imenso. A primeira oração de Paulo, Kátia, é para que o Senhor nos dê o quê? Revelação. Está aqui. Para que o Senhor nos dê revelação, espírito de sabedoria e revelação. Então, Paulo está orando para nos dar revelação. A segunda oração de Paulo, o que ele pede, irmãos? Paulo ora novamente no capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Até aí tá bom. A palavra-chave aqui é qual? Está aqui no versículo... Está no versículo 18. A fim de poderdes compreender. Então a segunda oração de Paulo é compreender. Mas não é a mesma coisa que revelar? Diferente. A primeira oração é para que o Senhor nos revele. E a segunda oração é para que a gente possa compreender. Tem uma diferença. De revelar, você enxergou. O segundo passo é fazer compreender aquilo que você enxergou. Sim. Então, entre revelação e compreensão, irmãos, existe uma coisinha no meio. Que se a gente não fizer, a gente não compreende. A gente só vai ser visionário. Se você só tiver a visão, você vai ser um visionário. Um visionário é aquele que vê, mas não incorporou aquela visão dentro dele. Não assimilou a visão. Ele só viu. A gente só assimila a visão, irmãos, quando a gente compreende a visão. Oi? Entre a revelação e a compreensão, precisa-se de meditação. Se você não medita na revelação, você não tem compreensão, irmãos. Celebração da disciplina. A gente tocou nisso, irmãos. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor dia e noite, o Senhor não vai ver o que em nós, Kátia? Não vai ver temor. Por que você não liga para a palavra? Que temor é esse que a gente tem que não toca na palavra, irmão? Que temor é esse que a gente fala que tem que nós não tocamos na palavra? Você teve revelação? Você tem que meditar para poder você assimilar, incorporar aquela revelação que você teve. E isso é compreensão. Somente por meio da meditação. Por isso Paulo meditava. Para viver realidade. Isso, para incorporar, para viver, para andar nessa terra. Por isso tem que pensar nas coisas lá, não. Quer ruminar problema? É isso aí. Irmãos, isso é só uma pincelada para a gente continuar nesse mesmo assunto na semana que vem, se o Senhor permitir. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui por causa do horário. Vou encerrar abruptamente, né? Mas o horário pede, né? Dá vontade de parar. Vamos orar. Quer orar, André? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por sua palavra. Obrigado, Senhor. O Senhor vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Amém, Senhor. Que possamos compreender a sua palavra. Que possamos, Senhor,
ter revelação, Senhor, que possamos, Senhor, como o Marco falou, meditar, Senhor. Meditar na sua palavra, Senhor, para que possamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá sabedoria também, Senhor. E que possamos descansar em Ti. Amém. Amém, Jesus.